Olá, estamos começando hoje um novo programa, uma parceria do Instituto de Estudos Latino-Americanos com o Departamento de Esportes da Universidade Federal de Santa Catarina e o Departamento de Esportes que está vinculado à SECART, que é uma proposta justamente da nova reitoria de discutir a questão da arte, da cultura e o esporte junto, né? Faz tudo parte de um grande de um grande bolo, né? Isso é muito interessante e a gente vai procurar trazer nesse programa discussões sobre o esporte que fujam um pouco da lógica que a gente está acostumado a ver por aí. E nesse primeiro programa, o programa vai se chamar Falações Esportivas e nós vamos saber por quê, né? E quem vai falar pra gente sobre essa proposta e sobre a escolha desse nome é o nosso querido professor Paulo Capella, que é o coordenador do Departamento de Esportes. Fala aí, Paulo, veio uma inspiração aí, né, de uma pessoa que fez parte da história da mídia esportiva aqui em Santa Catarina. Bom, primeiramente agradecer os convidados, assim, que vão explicar melhor uma história muito bonita da mídia esportiva de Santa Catarina e que dá origem a esse programa que nós pretendemos, assim, consolidar como um programa para fazer parte da grade de TV da TV universitária e também a gente disponibilizar do YouTube. A concepção desse programa que a gente está criando surge de uma iniciativa, de uma reflexão que a gente fez, de entender que há uma lacuna a ser preenchida na comunicação esportiva, que está muito voltada só para o fato. E a gente entende que existe um espaço, e é uma das funções da universidade, a gente também tratar isso de uma forma mais aprofundada, com conceitos, teorias, e dando voz a atores sociais que tradicionalmente não têm voz para falar como eles experimentam os esportes. Então, a concepção desse esporte é trazer luz e esclarecimento para ver se nós conseguimos ampliar essa cultura esportiva que temos no nosso país, no nosso estado e em Florianópolis. E nesse sentido, então, o nome desse programa Falação Esportiva, que é o tema que a gente convidou duas pessoas muito especiais, que é o professor Giovanni de Lourenço Pires, uma pessoa que é uma referência na questão do debate sobre a mídia esportiva no campo da educação física brasileira, e o professor Luciano, que também é um professor que estuda esses temas de mídia. Mas esse nome Falação Esportiva, ele surgiu em homenagem ao seu Nimar, que era um jornalista esportivo muito significativo de Florianópolis, e que ele abria um espaço sempre muito importante para todos nós, professores de educação física da UFSC, para que a gente pudesse disseminar as ideias que a gente produzia academicamente na universidade. E, sobretudo, a partir dessa mediação que era feita através do professor Giovanni de Lourenço Pires. Então, esta é a ideia que a gente tem na elaboração desse programa, que a gente pensa que complementa muitas atividades que o Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da SECART tem como plano desenvolver nessa nova gestão. Então, desde já, eu agradeço os colegas, né, o Giovanni e o Luciano, e os bolsistas que trabalham para a realização desse programa. Legal. E o Nimar Bittencourt, né, que é essa pessoa que estamos homenageando hoje, né, pelo programa Falações Esportivas, tinha esse programa na antiga TV Capital, que muitos de vocês talvez devam se lembrar, e que tinha uma proposta de trazer uma comunicação comunitária, né, diferenciada. Foi um momento importante, né, na história aqui da nossa mídia aqui de Florianópolis. E o Luciano Bittencourt, que é jornalista também trabalhou muito tempo em jornalismo esportivo, professor agora, e é filho, né, do Nimar. E ele vai conversar com a gente porque tu deve se lembrar direitinho como é que funcionava o teu pai, né? Quer dizer, ele tinha colunas em jornais, teve uma trajetória importante nessa mídia esportiva de Santa Catarina, né?
Bom, primeiro um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado também pela deferência, pela homenagem, que é bacana, né? Pelo fato de que o Unimar não tinha assim uma vida, digamos, de protagonismo, né? No jornalismo, né? Era uma pessoa que de alguma forma utilizava a comunicação como uma espécie de hobby mesmo, né? Essa não era a atividade profissional dele, não tinha essa vertente, mas ele tentou, em vários momentos da vida, ele tentou protagonizar projetos que de alguma forma pudessem até tirá-lo da vida cotidiana como funcionário público, né? E é bacana nesse processo que a coisa aconteceu muito em família, porque a minha trajetória como jornalismo tinha, né, era um passo, mas o meu irmão também, o Fernando Bittencourt, que também chegou a estar junto no Labomídia com o Giovanni, também é professor de educação física, formado especializado em antropologia, enfim. A gente, na verdade, nas conversas começou a estimular, né, o meu pai, o Unimar, a continuar a fazer o que ele gostava. Já estava aposentado há bastante tempo. Então, sim, a trajetória dele sempre foi no rádio. Essa foi a vida esportiva dele. Também escreveu colunas, né, no Jornal de Santa Catarina, em outros jornais menores, enfim. Mas sempre com a intenção de algum modo participar desse meio, né, jornalístico que se confunde um pouco com marketing, enfim, tem uma série de coisas que depois acho que vale até a gente conversar um pouquinho. Mas nesse caso em específico da TV Capital foi mais uma iniciativa mesmo de dar um passo, né, no sentido de fazer o que ele gostava e ao mesmo tempo abrir espaço, né, para uma vertente, né, da comunicação relacionada ao esporte que é bastante rara, né? A gente, na mídia tradicional, a gente não vê esse tipo de proposição. E chegaste a participar com ele, ajudar nos processos dos programas? Os primeiros programas eu ajudei a produzir. Mas depois eu também percebi que tinha um toque muito pessoal dele ali, né? Então a ideia foi deixar ele tocar o programa como ele queria. Eu tentei inclusive criar alguns esquemas mesmo de produção, né? De enquadrar de certa forma, enfim, isso acabou não funcionando porque essa não era a característica dele. De repente ele estava mais preocupado com o conteúdo que a forma, né? E que ele tinha toda a razão, né? E é interessante porque a gente tem no Brasil, se a gente for pensar, o número de minutos que a mídia comercial dá ao tema esporte é infinito, é gigantesco. Tem programas de 1 hora, todos os dias nas grandes redes, né? Mas é sempre aquela informação prosaica, né? Não tem um debate, né, Giovanni? Como é que tu observas isso e qual a importância do Unimar nesse processo todo que vocês viveram aí? A mídia esportiva, na verdade, no Brasil, ela é uma monocultura, né? É a monocultura do futebol. Quando tu diz assim, tem um espaço enorme de esporte, a gente pode dizer assim, tem um espaço enorme para o futebol. Verdade. Em alguns poucos momentos, outros esportes e outras atividades corporais são beneficiados. E talvez a importância do programa Falação Esportiva do seu Unimar tenha sido exatamente esse. Porque a proposta dele, embora também tratasse de futebol, não era centrada em futebol, né? E nesse sentido a gente procurou sempre que possível contribuir trazendo a produção acadêmica da universidade para dentro do programa, né? Durante um bom tempo eu me considerava um produtor informal do programa, né? Porque várias vezes o seu Unimar me ligou para dizer, olha, professor, toda a vida me chamou de professor. Professor, para tal dia, temos alguém? Aí eu passava nos parceiros lá para ver o que estavam produzindo. Tem. Aí convidava alguém e dava as dicas. Olha, esse cara estuda isso, isso e isso. E o seu Unimar fazia o programa. Bem como disse o Luciano, né? Dentro de uma linha muito particular, de um olhar muito particular dele, né?
o nome do programa Falação Esportiva é muito importante, né? Porque ele remete a um conceito do Humberto Eco que fala justamente do que ele chama de esporte em dobro. Ou seja, é alguém que fala do esporte, não alguém que pratica, mas alguém que fala sobre, né? Então é um conceito que coube muito bem, e eu acho que a felicidade do Capela em trazer esse nome agora para esse programa também é muito importante. E o Cinemar era aquele sujeito que a gente tinha o prazer enorme de estar do lado, porque nas mínimas coisas ele transbordava sabedoria, né? Era uma pessoa com a simplicidade, né, e com a experiência que ele tinha, ele conseguia nos dar lições, né, a cada encontro. Então foi um grande prazer. Acho que a gente tem muita coisa a homenagear, né, o seu Nimari, e acho que esse programa começa muito bem homenageando o filho, né, o Luciano, nosso parceiro. Legal, e a gente espera honrar, né, honrar essa trajetória do Nimar, fazendo esse programa ser um programa que realmente discuta o esporte a partir de uma outra mirada. A gente vai encerrando esse bloco, mas a gente já volta, tá? Fica aí. Eric Williams nasceu em 1911, no arquipélago de Trinidad e Tobago, no Caribe, então colônia britânica. Ele faz parte de uma leva de grandes pensadores do Caribe, que buscavam entender a sua realidade e a formação do Caribe no contexto de expansão do capitalismo mundial. Sua obra principal, Capitalismo e Escravidão, é fruto de 10 anos de investigação entre as relações do comércio triangular de escravos e o desenvolvimento da indústria britânica, né, e do surgimento desse capitalismo industrial. Para Eric Williams, não havia nenhum tijolo em Manchester, a cidade industrial da Revolução Industrial Britânica, que não houvesse sido assentado com o sangue de escravos negros africanos. Eric Williams também foi um militante da independência de Trinidad e Tobago. Foi fundador do Movimento Nacional do Povo, o MNP, um partido fundado em 1955, que vai lutar pela independência de Trinidad e Tobago, sendo conquistada em 1962. Foi também primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, de 1961 até 1981, quando de sua morte. Outros 2 livros importantes de sua obra são História do Povo de Trinidad e Tobago e De Colombo a Fidel Castro. Voltamos então com o programa Falação Esportiva, uma produção do Departamento de Esportes da Secart UFSC. E hoje então já fizemos essa primeira parte explicando o que é o programa, a homenagem que estamos fazendo ao seu Nimar Bittencourt, e agora seguimos o programa falando sobre a mídia, né, a mídia esportiva. E para isso vamos dar continuidade aqui com o Luciano e com o Giovanni. Começamos contigo então, Giovanni. Como é que tu observas aí a mídia esportiva? A gente já deu um toquezinho no primeiro bloco, né, falando sobre isso, que a mídia em geral fala mais sobre futebol. Santa Catarina não foge à regra, né? Com certeza, né? E estranhamente, Santa Catarina é um dos estados, pelo menos da região sudeste e sul, em que tem maior número de eventos esportivos de outras modalidades muito importantes. A começar justamente pelos Jogos Abertos de Santa Catarina, que aconteceu agora há pouco. Ou seja, é um dos maiores eventos do chamado esporte amador, né, para distinguir do futebol, é um dos maiores eventos do esporte amador e que tem uma cobertura pífia, né? Então isso é uma grande contradição. A gente entende, né, que a mídia comercial, ela depende de publicidade tem uma lógica, né, que tem que vender, e o que vende é futebol. Então tudo isso é claro para a gente. Mas é lamentável que a gente tenha, né, inclusive emissoras que não dependem, sobretudo emissoras, né, por assinatura, que não dependem exclusivamente da publicidade, né, e que terminam reproduzindo o modelo da TV aberta, que é futebol em primeiro lugar. Agora, Santa Catarina, se quisesse, poderia ter uma mídia esportiva muito mais importante, muito mais variada, muito mais plural, né? Porque além do esporte de alto rendimento, dos chamados esportes amadores, que de amador não tem mais nada, existe também um número enorme de projetos sociais que utilizam esporte e lazer
né, como veículo da ação, né, social. E mesmo isso a gente tem muito pouca cobertura na mídia. Então, acho que a gente poderia, né, em Santa Catarina, ter uma mídia melhor. Isso não significa dizer que a gente tenha críticas a esta mídia. Né? A gente tem pessoal muito bom, né? Temos bons profissionais, temos visto surgirem bons profissionais, né, ao lado de alguns veteranos, mas infelizmente sempre na mesma senda, né, sempre na ideia de que futebol é o que vende. Isso também é um mito, porque se tu for ver o tempo das Olimpíadas, o quanto que movimenta, né? E são os mesmos esportes que tu vê nos Jogos Abertos, por exemplo, né? E aí tu não tem essa cobertura, até por essa incompreensão de que o esporte é mais do que futebol. Com certeza. A gente tem encontrado essa possibilidade, tem evidências de que isso é possível, né? Mas o que falta talvez aqui seja uma orientação melhor dentro das emissoras, né? Sobretudo das emissoras comerciais, né? E acredito que também falte, né? E aí talvez o Luciano seja a pessoa mais indicada para nos falar isso, é uma valorização do esporte como um conteúdo importante na formação do jornalista. Boa. Porque é lógico que a formação se dá também no aspecto comercial, na empresa, mas há uma formação inicial que é dentro dos cursos de jornalismo. E na época que eu tive próximo dos cursos de jornalismo, no início dos anos 2000, havia uma máxima que dizia assim: o sujeito que não dá para economia nem para política vai fazer esporte. Ou polícia. Então, ou polícia, ou polícia. Então, assim, não sei como é que está hoje, mas já vem há bastante tempo essa visão de que o esporte é o primo pobre dentro da formação de jornalista. E que isso ajuda também a ter essa visão um pouco estreita. E o Luciano já foi repórter, né, de jornal no campo do esporte, editor, né, também. E eu lembro, trabalhei com o Luciano no jornal O Estado, e a nossa editoria era meio, né, a editorazinha lá do esporte, mas ao mesmo tempo tinha um grupo que produzia coisas interessantes, né? Como é que tu observas isso, Luciano? É uma coisa de um outro tempo, é a formação, enfim, os trabalhadores que se formam, os jornalistas não têm interesse pelo tema. Como é que tu observas a mídia catarinense na questão do esporte hoje? Eu vou tentar ver se eu consigo conjugar uma série de fatores que eu acredito que possam ajudar a gente a pensar sobre isso. A primeira coisa é o investimento. Né? A gente tem na própria indústria da comunicação, né, uma quantidade excessivamente grande, né, de verba mesmo, né, não só publicitária, mas investimentos que são públicos até, né, em eventos específicos que na verdade mobilizam toda a falação esportiva. Né? Então esse investimento, ele num certo sentido, ele enquadra a cobertura esportiva para um determinado viés que é única e exclusivamente mercantil, comercial, enfim. Então esse é um primeiro ponto, né? Para a gente pensar em educação nessa linha, né, teria que haver um investimento, né, na educação relacionada, inclusive, à própria formação, né, de jornalistas, enfim, não só no nível acadêmico, né, mas a gente não tem, por exemplo, aqui exemplos assim de cursos de jornalismo esportivo, seminários, né, coisas que possam, inclusive, ajudar, né, os jornalistas em formação a pensar melhor a área. Acho que esse é um aspecto importante. O outro a gente tem agora na Copa do Mundo uma experiência, né, que a rigor comercialmente está dando muito certo, né, que a própria FIFA tem o seu próprio canal e aqui no Brasil a transmissão está sendo feita por influenciadores digitais, né, o tal do Casimiro, que é o... ontem inclusive estava acompanhando um jogo que tinha mais de 1,5 milhão de pessoas acompanhando ali. Assim, isso faz toda a diferença porque esses eventos também são utilizados para um investimento comercial, né, de peso em tecnologia, né, em estratégia de comunicação,
que num certo sentido depois acaba virando referência até para as grandes emissoras de TV, até para os grandes veículos de comunicação. Então também acho que esse é um outro aspecto. E na verdade, no campo da formação, o interesse no esporte é grande. Eu, como professor, tive vários alunos interessados em trabalhar com essa vertente, né, do jornalismo. Mas os currículos não abrem muito espaço para esse tipo de... Né? E quando abrem, a formação é um pouco técnica, né, no sentido de acabar fazendo com que o estudante ele acabe se envolvendo demais, né, com detalhes que de algum modo fazem parte do contexto o contexto da mídia tradicional em geral, né? Então a gente não tem, por exemplo, também projetos, né, diferenciados nessa linha, gente que pensa, né, alunos que poderiam fazer projetos, né, relacionados a uma outra vertente de cobertura esportiva, enfim, a gente não tem isso. Os alunos que têm um interesse mais no nível de entrar mesmo no circuito que é o que já existe, tá, né? Então as próprias instituições também não estimulam isso, né? E um elemento importante também para a gente pensar é que o jornalismo esportivo que tem é um jornalismo que narra o cotidiano daquele esporte. Ele não se preocupa em discutir a economia do esporte, a saúde, o lazer, ou fazer esses nexos, né, que a gente vai procurar fazer aqui no programa. Mas enfim, vamos encerrar esse bloco, depois nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Segura aí. Micaela Bastidas Puyucawa nasceu em 1744 na província de Tamburco, no então vice-reino do Peru. Pouco antes de completar 16 anos, se casou com um jovem mestiço, José Gabriel Condorcanqui, descendente direto do último Inca Tupac Amaru. Justamente por isso, assumiu o nome de Tupac Amaru II, quando decidiu, junto com Micaela, organizar os indígenas num movimento contra a coroa espanhola, que acabou incendiando também a Bolívia. Na revolta, Micaela atua como soldado e também como conselheira militar de Tupac II. Foi ela quem sugeriu a tomada de Cusco logo nos primeiros dias da rebelião, o que significaria a vitória sobre os espanhóis. Tupac preferiu esperar, ouvindo seus aliados crioulos, e é derrotado. Micaela é capturada em 1781 e levada a Cusco, onde seria torturada e executada pelos espanhóis em praça pública, junto com seu filho Hipólito e Tupac Amaru II. Revolucionária e combatente, Micaela vive. Já não tenho paciência para suportar tudo isso. Voltamos então com o nosso programa Falação Esportiva e hoje falando sobre a mídia esportiva de Santa Catarina e no Brasil como um todo. E falávamos um pouco sobre essa questão da formação e a incapacidade muitas vezes do jornalista que está no campo, que está no estádio, que está no ginásio, de conseguir enxergar o que está por trás do esporte e também de perguntar, né? E a gente vê que isso é necessário uma formação humanista, uma formação que discuta a realidade brasileira e mundial, enfim, a conjuntura onde aquele esporte se coloca, né? E a gente acaba vendo essa cobertura, tanto do futebol quanto dos esportes em geral, uma cobertura muito ligada ao que está acontecendo, quem é que está machucado, quem não está. E não há uma discussão sobre o esporte em geral, né? Como é que tu percebes isso e o que se poderia fazer para mudar isso? Se é que dentro desse sistema que nós vivemos hoje tem essa chance. É um pouco difícil, né? Porque a gente vive uma crise, vamos dizer assim, de formação humana. E saber ouvir e saber perguntar, né, se trata de um fundamento da formação humana. Então, é possível que a gente tenha aí um pouco de limites, mas nós tivemos, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas nós tivemos a experiência de fazer um estudo de newsmaking, né, que é aquele estudo que
avalia, examina como é que a produção de notícias acontece, o modo de produção. E nós fizemos isso em 2007, nos Jogos Abertos de Santa Catarina, em Jaraguá. Nós tivemos autorização para acompanhar a cobertura jornalística. Nós tínhamos um grupo, temos aqui na universidade um grupo de pesquisa que chama Labomídia, Observatório da Mídia Esportiva, e nós fomos autorizados a acompanhar. Então, 2 emissoras de TV e os jornalistas de rádio, né, os radialistas, e um jornal nos autorizaram a acompanhá-los. E nós ficamos então 3 dias em Jaraguá, nas finais dos Jogos Abertos de 2007, acompanhando essa produção da notícia, para a gente entender quais eram os limites, por que a gente tinha críticas, nós já tínhamos feito pesquisas com críticas à produção, mas a gente precisava, por honestidade, entender quais as condições de produção. E é isso que nós fomos fazer lá então em Jaraguá. E o que a gente constatou é que boa parte, a gente diz isso no nosso relatório de pesquisa, boa parte dos jornalistas que trabalham com o esporte são heróis, né? São heróis porque a informação construída são nas condições mais precárias possíveis, né? Em muitos casos, há falta de infraestrutura, que nós constatamos. Normalmente, os jornalistas que operam, pelo menos nessa situação em que foi mobilizado um grande número de jornalistas, nem todos eles próximos do esporte, mas que foram, como se diz na gíria, boleados para atender aquela demanda. Então a gente percebeu que aqueles caras faziam cobertura numa situação limite, né? E até por sinal a gente tem histórias desse período em que os próprios jornalistas nos consultavam, nós professores de educação física, sobre as modalidades que eles iam ter que cobrir. Eu não esqueço, por exemplo, de uma jornalista chamada Amanda, não lembro o sobrenome dela, que tinha que cobrir a competição de bocha. E ela queria saber quem era esse jogador chamado balim, né? E balim é aquela bolinha pequena onde as bochas devem se aproximar. E ela queria entrevistar o balim. Então, assim, veja o limite, né? E essa pessoa, 15 minutos depois, estava no ar falando de bocha, né? Então, de fato, é uma dificuldade, assim. E aí, por isso eu falo que a formação, né, deveria ser um pouco mais ampliada. Eu lembro que quando eu trabalhava ainda aqui na universidade, no curso de Educação Física, eu tinha uma disciplina optativa que chamava Esporte e Mídia. E praticamente todos os semestres, eu lembro de 1 ou 2 semestres dos quase 20 anos que eu trabalhei, que eu não tinha alunos do jornalismo como alunos externos, vamos dizer assim, né? Porque era uma disciplina optativa e mostrava que os alunos do jornalismo tinham interesse em trabalhar com essa temática, né? Então a gente trabalhava lá com essa disciplina. Depois que eu aposentei, não sei como é que ficou. Mas isso decorria justamente, né, desse limite da formação dos jornalistas, né? Isso que a tua pesquisa foi em 2007. Agora tu imagina hoje que o jornalista tem que chutar, cabecear, né? Porque tem que fazer vídeo, tem que fazer foto, tem que dirigir, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então realmente a estrutura do trabalho é ruim, mas o Luciano também levantava um elemento aqui importante, que é sobre a interlocução, né? E muitas vezes tu vai dialogar com os dirigentes de determinados esportes e também a coisa também não acontece, né? E também é muito vira brincadeira, né? Essa coisa do jogador de futebol que não só sabe dizer foi muito bom e tal e coisa, quer dizer, tem esse problema também da comunicação, Luciano? Tem sim, no meu ponto de vista tem, né? Mas também tem um aspecto que eu sempre considerei interessante de trazer para o contexto, né? Ao longo da trajetória, né, do próprio jornalismo como campo de negócio, né, quando ele se distribui em editorias, enfim, a gente também tem estilos de produção. E o que eu acho interessante é que o nome, né, dado ao estilo de jornalismo que cobre o esporte, né, o jornalismo esportivo, ele se traveste mesmo dessa coisa informal, linguagem mais instantânea, né, coisas mais que beiram o entretenimento do que propriamente a informação. Então eu acho que eu considero esse um aspecto central, né? Porque essa caracterização
né, dada ao jornalismo, né, traduzido em esportivo, e esse esportivo assumido como estereótipo mesmo, né, o jornalista esportivo de TV, ele não precisa andar de terno, gravata, né, os outros, né, hoje até mudou um pouco, mas tinha essa coisa, né, o cara que cobre... É o engraçadinho. O engraçadinho. Não precisa fazer matéria séria. A matéria pode ser construída com toques de humor que às vezes beiram também, né, o preconceito, beiram uma série de circunstâncias que o jornalismo às vezes não dá uma atenção, né? E o próprio fato de que a gente tem pouco tempo para pensar nesse processo, né? O Giovanni estava falando da cobertura nos Jogos Abertos. O primeiro Jogos Abertos que eu fui, eu tinha que cobrir jogos de punhobol. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Então, qual é a questão? Onde é que a gente vai buscar informação para a gente conhecer um pouco, né? E às vezes não tem tempo para esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que tem uma série de circunstâncias que precisam de algum modo ser melhor pensadas, e talvez, né, uma das alternativas, e que hoje parece ser bem possível, né, é começar a criar alternativas de canais mesmo, né, canais alternativos que de algum modo vão buscar espaço de, né, como é o caso do programa que está sendo gestado aqui, né. Então acho que esses são aspectos centrais assim para mim. E a gente vê que a TV a cabo, quando chegou, trouxe muitos programas de discussão e debate, mas ainda não tem profundidade, né? Tirando ali o Juca Kfouri, o Juarez, né? Enfim, são figuras que, né, já eram legais quando trabalhavam na mídia comercial normal e que continuam fazendo um trabalho de qualidade, mas é sempre uma estrelinha brilhando num céu gigante. Mas enfim... Vamos já para o próximo bloco, fica aí. Voltamos então com o programa Falação Esportiva, uma produção do Departamento de Esportes da Secart UFSC. E estamos aqui conversando com o Luciano e o Giovanni sobre a mídia esportiva, né? Exato. O Labomídia tinha como norma, como prerrogativa, fazer pesquisas coletivas, né? Para além das pesquisas individuais dos pós-graduandos, a gente sempre tinha uma pesquisa coletiva que integrava todos os parceiros. E uma das primeiras pesquisas financiadas pelo então Ministério do Esporte foi uma pesquisa sobre a cobertura jornalística dos Jogos Abertos de Santa Catarina, cujo relatório virou este livro aqui, né, que está disponível, inclusive, no site do Labomídia. Este livro tem duas coisas importantes para esse programa, por isso que eu solicitei o espaço para a gente falar um pouquinho dele. Primeiro, o fato de que a pessoa que prefaciou este livro, que nos deu a felicidade de contribuir com um prefácio, foi esse cidadão aqui. O Luciano escreveu o prefácio para nós, inclusive falando da experiência dele, né, como jornalista que passou pelo esporte. E o outro fato importante desse livro é que, para a gente falar de mídia esportiva de Santa Catarina, a gente se achou obrigado a conversar com jornalistas mais antigos, que viveram a experiência do rádio, né, do jornal. Então nós fomos atrás do Roberto Alves, que ainda hoje está militando aí na RBS, na NSC. Fomos atrás do Fernando Linhares, que então tinha um programa na TV Cultura, que era futebol e cultura, ou esporte e cultura, mas que já tinha tido uma trajetória enorme. E também atrás do seu Nimar Bittencourt. O seu Nimar foi das pessoas que nos contou como é que se construiu esse esporte. E o capítulo que trata da mídia esportiva, ou da trajetória da mídia esportiva, tem muita contribuição do seu Nimar. E essa contribuição se deu através de uma entrevista que foi feita naquela ocasião por 3 pesquisadores do grupo, que eu faço questão de dizer os nomes, que é o Cristiano Mesaroba, o Fábio Messa e o Vitor Azevedo, que foram ao encontro dele, fizeram a entrevista, e a transcrição da entrevista eu faço questão de entregar para o Luciano como homenagem ao seu Nimar. Que legal, cara. Que legal. Obrigado. Esta é a fala do seu Nimar, nos contando um pouco da experiência dele e do que ele viveu nesse período, né? Então esse
esse livro aqui, né, vem muito a calhar a respeito do tema de hoje, né, porque fala da experiência dele, fala daquilo que a gente aprendeu com ele, né, naqueles momentos em que a gente tratou do esporte de Santa Catarina. E para fechar a tua parte aqui, que nosso bloco já vai encerrar, qual é a tua perspectiva, né, da mídia, para a mídia catarinense para os próximos tempos, diante dessa realidade que a gente está colocada aí? Eu não consigo dizer que eu sou otimista. Digamos que eu seja mais realista, né? Eu acho que a gente não tem mudanças a curto prazo. Talvez a mudança que possa ocorrer, pegando a dica, né, do Luciano, seja o uso das tecnologias, né? Os canais de YouTube, né, dessas alternativas, porque a mídia comercial, propriamente dito, seja aberta, seja por assinatura, a curto prazo eu não vejo perspectiva de mudança por uma série de fatores, né? Um deles é porque esse modelo está dando dinheiro, né? É um bom esquema de negócio, então os empresários não arriscam, as emissoras não querem perder, então isso continua desta maneira. Por outro lado, também já reafirmado aqui, a formação do jornalista também não mudou muito. Então o que a gente vê é que há uma confluência de fatores que levam a gente a acreditar que a curto prazo não haverá mudança. Agora, nos canais de YouTube, por exemplo, eu tenho visto coisas maravilhosas. E claro, com um tipo de audiência que é diferente. Né? Que a audiência de massa segue sendo essa mais, né? Exatamente. Eu lembro que o Che Guevara, né, foi perguntado por estudantes lá em Cuba o que eles precisavam fazer para entender o mundo, e o Che ressaltava estudar e estudar, né, Luciano? Então eu acho assim, essa coisa do jornalista, né, ter esse cuidado também, né? Vai fazer uma cobertura, procura estudar sobre aquilo, né? Sim. Porque tu estudando, tu tem outros elementos, e pensar que o esporte não é só o momento em que ele acontece, ele tem a vida do jogador, a vida do cara que trabalha lá lavando as roupas, a bola, a gurizada que fica em volta, o torcedor, quer dizer, tem muitas coisas que podem ser abordadas sem essa gracinha, um apelo melhor. Aqui em Santa Catarina, eu vou te dizer, do que pouco que eu vejo, acho que o Mancha talvez seja um dos jornalistas que consegue trazer com mais qualidade alguma coisa do esporte, né? É uma boa lembrança mesmo. Eu gosto muito do trabalho dele e vejo as matérias que ele faz. Mas e tu, que tens alguma perspectiva para esse jornalismo esportivo, se não houver tudo isso, né? Esse estudo, essa preocupação, esse cuidado com a informação e não com a informação como entretenimento? Assim, eu tendo a me aproximar da visão do Giovanni, né, de uma visão um pouquinho mais realista, no sentido de achar que, ou perceber, né, que no contexto em que a gente hoje os profissionais, né, de jornalismo esportivo em si, é muito difícil de fugir desse padrão, né, desse estereótipo que de algum modo tem reduzido o campo, né, a uma estrutura de construção de entretenimento, né, de mobilização, por exemplo, de investimentos, né, de verba publicitária em coisas que são secundárias, né, que não tem muito a ver, é mais com a questão da imagem mesmo, do que propriamente com a concepção, né, com o conceito, né, que por trás daquilo, com a ideia também de mobilizar falsas perspectivas, né, de superação social, né, superação relacionadas à própria saúde, né, sem dar a ideia de que o esporte de alto rendimento ele é um risco, né, para o ser humano na forma como ele vem sendo gestado, né, no sentido de atletas de ponta, né, que em determinados momentos a carreira, né, 30 acaba, anos, tchau, né? Tchau, e acaba também a própria saúde, né, no sentido de, né, o cara ter que se, enfim, refabricar todo em função de uma série de questões relacionadas ao esforço, ao movimento repetitivo, para extrapolar os limites, né, físicos, digamos, né. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas que existem espaços,
né, para mudar essa concepção, mas são espaços alternativos que vão buscar nichos específicos, e aí a gente tem um outro problema que é o que a gente vive hoje, que é, na verdade, a criação de bolhas, né? Bolhas. Que nesse caso, mesmo o jornalismo de ponta, né, indo para essas alternativas, né, podem de algum modo também acabar nichando, né, de tal modo que o diálogo, né, com pessoas que trabalham, né, nessa linha, estudam, né, passam a vida inteira pensando isso, né, acabam, na verdade, falando só para os pares através, inclusive, do próprio jornalismo. Né? Então isso eu acho que também é um outro aspecto, um outro cuidado, né, que talvez tenha que ser tomado quando se for criar propostas dessa natureza. Mas eu não vejo a curto prazo nenhuma perspectiva. Eu acho que fica a dica, né, até porque agora a gente vai começar um governo novo, que precisa de políticas de Estado para esse tipo de discussão, porque, como tu diz, se não é uma divulgação massiva, né, fica nicho. É interessante isso que, né, esses espaços que tem na internet, mas o que chega para a massa através da televisão, dos grandes meios, é isso aí que a gente está vendo, né? Então a criação de canais públicos, né, o incentivo a produções alternativas que tenham espaço nos canais públicos, esse seria um bom caminho, né? Aí fica a dica aí pro Lula, né? Ele que pega aí, né, que a gente está passando aqui. E lembrar também que a gente já teve tantas criaturas fantásticas que escreveram sobre o esporte, né? Eu lembro do Rui Carlos Osterman, que é um gaúcho, que, meu Deus, eu tenho os livros dele, sempre que eu quero me reinventar, né, eu vou lá para ler aquelas crônicas maravilhosas do futebol, onde ele conseguia ver muito mais do que, enfim, a bola rolando ali, né? Então é isso, fica aí essa dica também de leitura, né? Vamos buscar aí esses autores bacanas, peguem o livro aí do Giovanni, né? E vamos seguindo. Luciano, Giovanni, obrigada por esse primeiro programa, espero que tenha sido legal e que a gente possa dar continuidade aí, discutindo mais temas sobre o esporte, tá bom? Um grande abraço, tchau!